Começo a mensagem de hoje pedindo que você veja aí na projeção, a projeção dessa moeda. Trata-se de uma moeda que foi cunhada no tempo do imperador romano Vespasiano. Essa moeda, você observa à direita, ela tem no centro uma palmeira. Na verdade, não é uma palmeira, mas uma tamareira da Judéia. E essa planta, muito comum na Judéia, que era uma grande fonte de renda econômica para o povo na Judéia, ela foi praticamente extinta pelos romanos durante o período em que os romanos ocuparam a Palestina. Porém, alguns arqueólogos, na década de 60, eles encontraram numa sepultura em Massada, eles encontraram algumas sementes dessa tamareira da Judéia. E essas sementes ficaram guardadas por mais de 40 anos, até que, e eram sementes então com cerca de 2.000 anos de idade, e ficaram guardadas por cerca de 40 anos, até que uma botânica israelense, chamada Elaine Soloway, teve a ideia de plantar, e você está vendo a semente que foi plantada e germinou, brotou e gerou essa palmeira. A segunda imagem, ela no vaso, depois ela foi transplantada para o solo. Uma semente de mais de 2.000 anos. Essa semente gerou essa tamareira e depois de 5 anos essa tamareira floriu. Nós temos na mesa, do lado esquerdo, algumas tâmaras e algumas folhas parecidas com as folhas da tamareira, porque nós não encontramos a tamareira da Judéia. Mas você consegue ter uma ideia aqui na mesa das tâmaras e das folhas dessa planta. Nós celebramos hoje a nossa festa das primícias. É a nossa festa de gratidão a Deus, de reconhecimento das bênçãos, dos frutos, da colheita na nossa vida. E esse tem sido o nosso gesto de gratidão, o nosso memorial durante os últimos 38 anos. Nós temos aqui à frente, além da tâmara, muitos outros frutos que nos lembram de que Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a nossa vida com toda a sorte de provisão, de recursos necessários para a manutenção da nossa vida. Entretanto, nós que vivemos numa grande cidade como São Paulo e que nos acostumamos a comprar os nossos alimentos no supermercado ou quem sabe numa feira, nós nos esquecemos facilmente de tudo que o processo de semear, o processo de plantar, cultivar e colher envolve. Nós nos esquecemos facilmente de todas as lições. Jesus e o apóstolo Paulo, assim como outros apóstolos também, outros escritores da palavra de Deus, eles utilizaram amplamente imagens do mundo agrícola para ensinar verdades espirituais, para ensinar verdades a respeito da vida cristã, da vida com Deus. Eu gostaria nessa festa de primícias de recuperar 4 palavras a partir dos textos que nós lemos, que de algum modo podem sintetizar toda a beleza, toda a riqueza que nós encontramos nesses frutos e nessa festa das primícias que nós celebramos hoje. A primeira palavra que eu queria que você guardasse é a seguinte: sementes. Uma semente de tamareira, passados mais de 2.000 anos, foi plantada, foi semeada e produziu uma tamareira. Paulo diz na carta aos Gálatas, no texto que nós lemos, o que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeou sementes de tamareira, colheu tâmaras. Aquele que plantou macieiras, colheu maçãs. Aquele que plantou abacaxis, colheu abacaxis. Quem semeou vento, colheu tempestade. Nós temos liberdade para escolher as sementes que nós utilizaremos, mas nós não temos liberdade para alterar aquilo que vem a partir da semente. Esta é uma lei chamada de lei da semeadura. Paulo escreve: aquele que semeia para a sua própria carne, isto é, para satisfazer sua natureza egoísta, não colherá nada de bom. Porém, aquele que semeia
a partir do Espírito e no Espírito de Deus, este colherá o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, mansidão e muitas outras coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo Paulo. Gostaria que você visse comigo um pensamento bastante conhecido, será projetado na tela. Diz assim: semeia um pensamento e colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino. Lembre-se, você é livre para escolher as sementes que irá cultivar, mas a liberdade termina aí. Você colherá a partir daquilo que você semeou. Não espere semear na carne e colher o fruto do Espírito. Pensamentos são sementes, hábitos são sementes, o caráter é uma semente e nós colheremos aquilo que semeamos na nossa vida. Primeira palavra, então, sementes. Segunda palavra importante nessa festa: raízes. Não há planta sem raízes. Nenhum dos belos frutos que você vê aqui à frente, nenhum desses belos frutos cresceu sem que raízes o nutrissem, sem que fossem alimentados pelas raízes. Jesus, na parábola do semeador, ele diz que uma parte da semente caiu sobre as pedras. Até começou a frutificar, mas não conseguiu enraizar-se naquele solo que tinha pedras como base. A primeira missão da semente é enraizar-se, é produzir raízes. A primeira missão da semente é crescer para baixo, é crescer para dentro, é realizar esse trabalho que é invisível aos olhos humanos. O fruto que nós temos aqui à frente, o fruto é a parte visível, a parte agradável aos olhos e muitas vezes só chegará anos depois. Mencionei para vocês que a tamareira de 2000 anos só veio a florir depois de 5 anos, ou seja, no 6º ano. É na leitura e na meditação da palavra de Deus e na palavra de Deus que nós criamos raízes em nossa vida. É na perseverança na oração, é na perseverança na prática dos mandamentos de Deus que as nossas raízes se estendem e alcançam as águas. É na prática do serviço humilde, muitas vezes anônimo, serviço que foge dos holofotes, que as nossas raízes se fortalecem em Cristo Jesus, se desenvolvem. Uma imagem correu o mundo no ano de 2005 por ocasião do tsunami que atingiu a Ásia. A imagem que impressionou o mundo é a seguinte: tamareiras resistiram ao tsunami. Uma mulher, na verdade, salvou-se do tsunami agarrada numa tamareira. Muitos prédios vieram abaixo, a destruição foi enorme, mas tamareiras resistiram porque tinham raízes e têm raízes profundas. Uma planta sem raízes não suporta nem o seu próprio peso. Entretanto, uma tamareira é capaz de resistir a tsunamis. Nós precisamos, na nossa vida, de raízes. Sem raízes, nós não produzimos nada de significativo na nossa vida. A terceira palavra que eu gostaria de deixar com você nessa festa é a palavra poda. Nos vinhedos atuais, você sabe quanto tempo demora para que uma pessoa possa se tornar um podador, ou seja, a sua preparação? De 2 a 3 anos, para que possa tornar-se um podador. Somente depois disso, essa pessoa estará habilitada para fazer a poda do vinhedo. E todo esse cuidado tem uma razão. Ou seja, uma poda inadequada, uma poda sem a habilidade necessária pode estragar toda uma safra. Isso é um princípio fundamental dos vinhedos. Jesus diz: meu Pai é o agricultor. Ele é aquele que poda. Ele sabe exatamente o que podar. Ele sabe exatamente o momento da poda. Ele sabe exatamente o que deve ser cortado na vida dos seus filhos. Ele sabe exatamente aquilo que está tornando a sua vida improdutiva, que está tornando a sua vida infrutífera. Ele sabe a melhor época do ano
para efetuar a poda na nossa vida, o que cortar, quanto cortar. Deus sabe exatamente. A maioria das pessoas pensa que quando Deus nos poda, Ele corta o pecado, corta as superficialidades que estão presentes na nossa vida, as coisas mortas que estão presentes na nossa vida. Ele faz isso, realmente Ele faz isso, mas Ele faz mais do que isso. Ele também corta partes vivas, partes produtivas da nossa vida. Por exemplo, um negócio que está indo muito bem, um relacionamento agradável, uma boa saúde. Algumas dessas coisas precisam ser derrubadas, precisam ser lançadas por terra para que nós venhamos a dar os frutos que Deus tem planejado para nós. Não apenas galhos mortos são cortados. Deus, com frequência, corta também coisas boas. E faz isso por uma razão, para que nós sejamos espiritualmente sãos. Essa é a razão da poda de Deus. Nem sempre é agradável, mas a poda é absolutamente essencial, imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Permita-me perguntar para você nesta manhã, o que Deus está podando na sua vida? Quem sabe você tenha passado pela poda nesta semana, quem sabe você tenha passado pela poda nesse mês ou nesse ano, ou nos últimos anos da sua vida. Essa talvez tenha sido a sua experiência. Você já viu uma videira podada? Você já viu uma árvore podada? Árvores podadas não são agradáveis aos olhos, elas não têm folhas para balançar ao vento, elas não podem oferecer o abrigo da sombra, mas as árvores podadas, elas têm uma mensagem importantíssima. Elas estão dizendo: alguém está cuidando de mim. Eu não estou sozinho, alguém está preocupado que eu produza frutos. Quando um cristão é podado por Deus, é exatamente esta a mensagem. Há um Pai que está cuidando de você e que está preparando a sua vida para que a sua vida cumpra o propósito que Ele tem para você. Quarta palavra importante nessa festa de primícias: frutos. Nós olhamos e vemos os frutos que adornam a nossa festa, nós não vemos as sementes, tampouco enxergamos as raízes que deram origem a esses frutos, e nós nos esquecemos com muita facilidade do princípio da poda. Nos esquecemos completamente desse princípio. Veja comigo 2 versículos extraídos do texto que nós lemos. O primeiro, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, o texto está na tela. Diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos que estão aqui à frente, eles são apenas uma lembrança. Lembrança que Deus espera encontrar frutos na minha vida e na sua vida. É para isso que essa festa serve, para agradecer a Deus pelas bênçãos, mas para recordarmos que Deus espera encontrar frutos na nossa vida. A festa das primícias é um convite para que cada um oferte o fruto do Espírito que está na sua vida. Eu olho para vocês nesta manhã e conheço um pouquinho da história de vocês, de um ou outro que vejo assentado aqui me ouvindo nesta manhã. E quando olho para a vida de vocês, para esse auditório, eu reconheço alguém que praticou um ato de bondade, alguém que espalhou alegria, alguém que exerceu o autocontrole, a mansidão no momento de tensão, no momento difícil. E para mim, nessa festa das primícias, não é somente o altar que está enfeitado, a igreja toda. Você é um fruto de Deus. O fruto de Deus está na sua vida. E você que está presente aqui, você está presente para oferecer a sua vida no altar de Deus,
para glorificar a Deus por meio daquilo que Ele tem feito na sua vida, para reconhecer o cuidado de Deus na sua vida. Mas talvez a sua questão nessa manhã seja a seguinte: a minha vida não tem produzido frutos tão bonitos como estes que estão aqui à frente. A minha vida não tem dado frutos. Talvez seja o caso de considerar o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Assim disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A tamareira estava dentro da semente. A árvore está dentro da semente. Os frutos estão dentro da semente. Por mais de 2000 anos, aquela semente ficou só. Mas uma vez depositada no solo, ela morreu enquanto semente, para que pudesse nascer enquanto árvore, enquanto tamareira e produzir os seus frutos. Há muitos frutos adormecidos na nossa vida. Há sementes que estão na nossa vida, que estão esperando para serem lançadas no solo, para morrerem, para que possam frutificar e cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Há dezenas de belos frutos na sua vida, esperando uma decisão sua. Frutos de bondade, de generosidade, frutos de esperança, frutos que glorificam a Deus, que estão esperando apenas uma decisão. E a decisão é a seguinte: lançar estas sementes no solo da vida para que elas frutifiquem e, frutificando, glorifiquem a Deus. Hoje é festa de primícias. A decisão é sua. Utilize as sementes que Deus confiou a você, para que estas sementes possam produzir frutos para a glória e louvor de Deus. Amém.